Daniel, como você mesmo falou, esse impasse envolvendo o Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Sul, juntamente com o governo do estado, na resolução dos honorários envolvendo o IP Saúde. A gente sabe que isso, quem acaba sofrendo lá no final é o servidor público, que fica carente desse atendimento e com toda essa instabilidade envolvendo essas duas frentes. Na última segunda-feira teve uma Assembleia Geral para definir os próximos passos. Vai ter uma paralisação na próxima semana, de segunda a quarta-feira, e também um encontro com o secretário-chefe da Casa Civil aqui do estado do Rio Grande do Sul. Para falar sobre o assunto, estou com o presidente do Simers, Dr. Marcos Rovinski. Primeiramente, presidente, obrigado por nos atender. Traz as últimas atualizações sobre essa situação envolvendo o sindicato e também o governo do estado em relação ao IP Saúde. Bom, eu quero cumprimentar todos os telespectadores e a ti, Bernardo. Existe um impasse que não é de hoje. Na verdade, há 4 anos que nós, médicos, as 3 entidades representativas dos médicos, estamos tentando resolver esse impasse com várias reuniões, com os vários presidentes que o IP Saúde teve ao longo do tempo, inclusive com o atual, com o presidente Bruno Jatene. Sempre fomos muito bem recebidos, porque todos eram e são pessoas elegantes, enfim, simpáticas, muito educados, mas nenhum deu nenhuma resposta adequada ao pleito dos médicos, que é um reajuste dos honorários, que é o mesmo desde 2011. Já era defasado em 2011, 12 anos depois, com tudo que se passou, com toda a inflação e com as remunerações inadequadas que estamos recebendo, isso justifica uma ação dos médicos. Eu queria dizer que os usuários são prejudicados e porque eles são vítimas do mesmo algoz. A mesma maneira de gestão e de financiamento do IP prejudica os usuários e prejudica os médicos. A tabela de honorários do IP, enfim, como eu falei, não é registrada há 12 anos e significa que um médico está com uma remuneração que a gente pode considerar de vil, né? E isso justifica essa tomada de posição dos médicos do estado do Rio Grande do Sul que são credenciados ao IP Saúde. Presidente, só uma informação até para passar esse serviço para o telespectador em casa e, propriamente dito, o servidor público. A partir de segunda-feira tem uma paralisação. Os médicos por exemplo, o médico aqui de Cachoeira do Sul, se ele não quiser respeitar essa paralisação, ele pode manter o atendimento? Isso é uma livre escolha? Olha, a decisão foi uma decisão da categoria por unanimidade. Agora, o médico é autônomo, o médico tem autonomia na sua profissão, mas se ele está satisfeito recebendo R$18 por um dia de hospital, para atender um paciente no hospital, enfim, o que vamos fazer? Ele está satisfeito ganhando R$18? Perfeito. Então, ele continua ganhando R$18, mas isso não é um valor adequado para a maioria da população de médicos credenciados, né? Se ele está satisfeito recebendo R$229 para fazer uma cirurgia de hérnia, que ele recebe 90 dias depois esse valor, e com o salário, com o imposto de renda descontado, dá em R$160, para ter a responsabilidade de um ato cirúrgico, para ter responsabilidade sobre a saúde e a vida de uma pessoa. Se ele está satisfeito em receber R$48 para fazer um auxílio cirúrgico, ficar 3 horas numa sala de cirurgia para receber R$48, isso é o que se questiona. E esta é a razão do movimento, né? Os médicos não têm mais como suportar um valor desse tipo pela sua remuneração, pelo seu trabalho. Tá? Vamos lá, um pediatra numa sala de parto, que é responsável pelos primeiros minutos da vida de uma criança, recebe R$83 bruto, dá menos de R$60 líquido.
para ajudar a trazer uma vida ao mundo, né? Uma cirurgia de postectomia está R$ 80. Então, essa é a realidade. Os médicos não têm mais como suportar essa valorização do IP-Saúde. Não é de hoje essa relação estremecida entre governo do estado e também sindicato. E propriamente dito, o governo do estado, acredito que deixou para segundo, terceiro plano a questão envolvendo o IP-Saúde aqui no Rio Grande do Sul. Por exemplo, aqui em Cachoeira do Sul, a gente não tem mais nem sede, inclusive fica aqui próximo à TV Cachoeira, no centro de Cachoeira do Sul, a sede está abandonada, está entregue ali à própria sorte, podemos dizer. Vocês percebem esse, de certa forma, desleixo por parte do governo do estado na questão envolvendo o IP-Saúde? Bernardo, isso não resta dúvida. No momento em que nós apresentamos o resultado de uma assembleia feita no dia 2 de março, fizemos uma reunião com o chefe da Casa Civil e com a secretária Dani Calazans, do Gestão e Planejamento, no dia 8. Nos deram 20 dias de prazo. Passou dia 28, dia 31, não tivemos resposta até agora. Já é uma resposta, né, a maneira como o IP, como o Estado está vendo a questão do IP. E veja, isso interessa a toda a população do Estado, porque o IP-Saúde atende funcionários públicos estaduais, municipais e dependentes, que descontam 3,1% do seu salário todos os meses compulsoriamente. Havendo a quebra do IP ou a desassistência, a precarização no atendimento, essa população vai cair nos colos do SUS, que já está sobrecarregado. Então, isso interessa a toda a população, né? Esta é a realidade que nós enfrentamos com a maneira como o Estado está tratando essa questão do IP-Saúde. Presidente Marcos, só para a gente encaminhar, me fala um pouco sobre esse encontro com o governo do estado e se as coisas não serem resolvidas, o que vai ser feito por parte do sindicato e da categoria dos médicos? O sindicato, assim como as outras entidades, a Anvigs e Cremers, e é importante salientar para a categoria médica e para toda a população, que todas as entidades médicas estão unidas com esse mesmo propósito, né? O objetivo hoje, as 3 categorias que representam os médicos estão envolvidas com o propósito de resolver o problema do IP-Saúde para que se mantenha o IP-Saúde vivo e possa atender os seus usuários de maneira adequada. Não havendo nenhuma resposta a partir do dia 12, né, quando então, é o terceiro dia de paralisação proposta pela própria categoria, né, numa assembleia que o sindicato coordenou, a partir daí vamos fazer uma continuidade da assembleia e definir. Muitos médicos e várias cidades, o sindicato tem feito reunião em 35 cidades do estado, já 15 já foram feitas, ainda temos 20 por fazer, e os médicos estão se reunindo. Dessas 15 cidades, 8 ou 9, os médicos já se pronunciaram pelo interesse em se descredenciar, ou seja, não haverá atendimento por médicos ao IP-Saúde nessas cidades, né? Em outras estão aguardando para ver se vão se descredenciar ou vão pedir licença. Muitos médicos estão já pedindo licença, esperando as negociações, esperando licença por 90 dias, esperando que em 90 dias o Estado tenha o bom senso de negociar e reajustar os honorários médicos de maneira compatível com a responsabilidade da profissão médica. Ok, presidente. Obrigado por nos atender. Sucesso na resolução desse problema e que lá no final tanto os médicos sejam agraciados com uma situação melhor e principalmente os servidores, né, os usuários do IP-Saúde. Esse é o nosso objetivo. Na verdade, nós respeitamos os usuários, só por essa razão os médicos não tinham deflagrado o movimento antes. Só que chegou uma situação limite em que foi impossível e nós queremos a compreensão dos usuários, não é uma luta contra os usuários, pelo contrário, nós estamos juntos com o mesmo objetivo, manter o IP-Saúde de maneira que possa atender adequadamente os usuários e remunerar adequadamente os médicos. Um abraço, muito obrigado, um abraço à população de Cachoeira do Sul, em toda a região, de maneira especial aos médicos que fazem uma medicina de primeiro mundo em Cachoeira do Sul. Um grande abraço.
Daniel Nunes, então o relato do presidente do Sindicato dos Médicos aqui do Rio Grande do Sul falando sobre essa situação envolvendo a relação do governo do estado e também dos sindicatos médicos credenciados no IP Saúde. A gente sabe que isso pode trazer uma série de malefícios à população, principalmente o servidor público, que é o usuário direto do IP Saúde. A gente sabe que são milhões de gaúchos que precisam desse atendimento.